Olá! Hoje nós vamos falar de Joquebede, a mulher que salvou a vida do seu bebê, colocando-o num cesto para flutuar no rio Nilo, e o seu filho foi escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Sim, a mãe de Moisés. O significado de Joquebede é glória de Deus. E essa história bíblica está narrada no livro de Êxodo, capítulo 2 ao capítulo 6. Num contexto histórico, José, filho de Jacó, sendo administrador do tesouro de Faraó, levou a sua família para o Egito a fim de garantir subsistência durante os 7 anos revelados sobre a fome e a seca. E a família de José foi estabelecida na terra de Gósen e se multiplicaram grandemente. Passaram anos, José morreu e seus irmãos, e os israelitas eram muito férteis, se proliferaram, tornando um grande povo ali morando no Egito. Assumiu um faraó novo, que nada sabia sobre José e se preocupou com o grande crescimento do povo hebreu, considerando-os fortes, mais fortes do que os próprios egípcios, e temendo uma revanche, uma rebelião por parte do povo hebreu, tomou medidas para enfraquecê-los. Estabeleceu chefes de trabalhos forçados para oprimir com tarefas pesadas. Faraó usou o povo hebreu como mão de obra para grandes construções, por exemplo, as pirâmides. Porém, quanto mais oprimidos eles eram por parte dos egípcios, mais numerosos se tornaram e se espalharam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Dificultaram suas tarefas, impondo-lhes o preparo do barro para fazer tijolos, além também de executarem todo o trabalho agrícola, e tornou-se uma cruel escravidão. Como se tudo não bastasse, Faraó ordenou às parteiras hebreias que, quando uma das mulheres estivesse dando à luz, verificasse o sexo da criança que nascia. Se fosse do sexo masculino, deveria ser morta. Porém, todas essas parteiras temeram ao Senhor Deus de Israel e não obedeceram à ordem do rei. Havia uma mulher chamada Joquebede, da tribo de Levi, casada com um homem da mesma tribo chamado Arão, que estava grávida e deu à luz um filho homem. Sim, Joquebede, casada com Arão, deu à luz um filho homem. Joquebede já tinha outros 2 filhos, uma menina, a mais velha, chamada Miriam, e seu irmão Arão. Este que nascera era o caçula e deveria ser morto, conforme a ordem do rei. O texto bíblico não relata a presença de parteiras. Pode ser que Joquebede já tenha tido seu parto sozinho, sem ajuda alheia, para garantir que o seu bebê continuasse a viver. Vendo ela que o menino que nascera era saudável, bonito e forte, ela escondeu em sua casa. O menino crescia, ela o amamentava, seu choro ficava mais forte e a situação estava crítica. O choro dele poderia ser ouvido e os soldados poderiam entrar e matá-lo a qualquer momento. Mas esta mãe corajosa precisava de uma estratégia nova para continuar a preservar a vida do seu bebê. O seu coração de mãe já podia contemplar o brilhante futuro que este menino teria. Já sentia o seu coração, apesar de não saber claramente que Deus tinha algo especial para este menino, ela já sentia no seu coração o plano de Deus, apesar de não ter certeza disso, né? Mãe tem aquele sentido que só as mães sabem. Ela precisava garantir o crescimento e a segurança deste menino, deste bebê. Ele estava já com 3 meses e, devido ao choro forte e vigoroso, não era mais seguro mantê-lo dentro da sua casa. Mas aonde ela ia esconder esse bebê? Como ela iria proceder? O que ela iria fazer?
Ela teve uma ideia muito audaciosa, muito ousada. Será que ela estava no seu juízo perfeito? Será que ela não estava ficando louca? Mas sim, a ideia era de fazer um cesto e de betumar com junco e colocar o bebê no rio. Com certeza, ela orou um bom tempo buscando a direção de Deus. Parecia uma armadilha, mas na verdade era um plano perfeito. Ela sabia que a filha do rei, a princesa, costumava ir no rio Nilo para se banhar, para tomar banho, e já sabia qual era o seu horário costumeiro. Já havia observado o comportamento desta mulher, que provavelmente não era rude como o do seu pai. Deveria também ter demonstrado alguma generosidade com criança. Com certeza, Joquebede já tinha observado as atitudes desta mulher para perceber se a princesa seria confiável, gostaria de criança ou não, se ela demonstrava alguma afeição para os pequeninos. Se fosse uma mulher rude, com certeza não gostaria de crianças. Mas se fosse uma mulher mais gentil, ela iria despertar um gosto, uma afeição por crianças e seu plano daria certo. Joquebede era uma mulher observadora. Ela analisava os pormenores, tentando construir o perfil desta princesa. Com isso, prosseguiu com seu plano. Confeccionou cuidadosamente um cesto feito de junco, vedando com piche. Acomodou confortavelmente seu bebê dentro daquele cesto bem vedado com piche, e colocou na água. Então, ela acomodou seu bebê, ela vedou com piche para que a água não entrasse dentro do cesto e ficasse algo seguro. E ela instruiu a sua filha Miriam para estar vigiando o trajeto em que o cestinho com a criança dentro estaria flutuando no rio e observar o que haveria de acontecer. O plano precisava ser cuidadosamente elaborado e não poderia ter falha alguma, porque a vida daquele bebê estava em risco e tudo deveria ser previsto, cada detalhe. Foi o que aconteceu. Assim que o cestinho estava pronto e o bebê confortavelmente acomodado, ele foi colocado no rio, enquanto a princesa estava se banhando. Miriam, a filha de Joquebede, cuidadosamente acompanhava e observava o trajeto do cesto, a fim de garantir a segurança do seu irmão. O cesto foi descendo o Nilo, enquanto se aproximou no lugar em que a princesa tomava banho. Ele foi notado, ele chegou perto, o cestinho parou ali perto onde a princesa estava tomando banho. E a princesa, a simpática princesa, notou que algo diferente estava vindo em sua direção e observou: o que será isso? Que coisa estranha, um cestinho, será que esse cestinho está vazio? O que era aquilo? As servas que andavam pela margem do rio também avistaram aquele cestinho e estava agora entre os juncos, estava fixo naquela vegetação na beira do rio. A princesa, curiosa, ela mandou que sua criada apanhasse o cesto para ver o que continha dentro dele. Ao abri-lo, que surpresa! Havia um lindo bebê dentro desse cestinho, um bebê gordinho, saudável, atraente, chorando dentro do cesto. A esta altura, esse bebê deveria estar chorando muito alto, com certeza, de fome, talvez até de medo, porque ele estava numa situação muito diferente. A princesa percebeu que pelos traços da criança se tratava de um menino hebreu, com certeza. E a princesa sabia do decreto do seu malvado pai em relação a matar os meninos hebreus. Mas esta mulher dócil era apaixonada por crianças, com certeza. Tinha um coração bom e resolveu acolher e proteger essa indefesa criança. Naquela época,
não havia mamadeiras, nem leite em pó. Como que a princesa ia cuidar deste bebê? Como que ela ia, cuidar deste bebê? Então, ela teve uma ideia, ela precisaria de uma ama de leite, uma mulher que amamentaria esta criança. Todos esses detalhes estavam planejados por Joquebede. Ao perceber a atitude da princesa em relação ao bebê que flutuava nas margens do rio, Miriam, a irmã de Moisés, que estava ali observando, escondida, aproximou da princesa e se prontificou a providenciar uma ama de leite para amamentar e criar o menino em sua primeira infância. A princesa concordou com a sugestão da menina e Miriam foi e chamou a sua mãe, Joquebede, que foi contratada pela princesa para amamentar e criar o bebê. Olha que bênção, que providência divina! Além de salvar o seu filho, ela, Joquebede, amamentou, continuou cuidando, agora com a autorização da princesa. Que providência maravilhosa, que direção, que plano. Joquebede teve a sensibilidade de ouvir a direção de Deus e a coragem de colocar o plano de Deus, o plano que Deus revelou para ela na prática, apesar de todo o risco. Joquebede confiava plenamente no cuidado de Deus. Que maravilha! Esta mãe não precisou se separar do seu filho. Ela teve a bênção de amamentá-lo, de criá-lo, de instruí-lo no caminho do Senhor e ainda mais, ela recebeu o salário que a princesa para isso, A princesa pagava para ela ser ama de leite de Moisés. E quando a criança já estava mais crescida, foi morar no palácio e teve todas as regalias de um filho do rei, um verdadeiro príncipe. Essa história é a história de um homem que foi preservado para que na idade adulta libertasse seu povo da escravidão. É a história, como eu já disse, do próprio Moisés. Joquebede deveria saber que seu filho tinha um chamado especial de Deus e foi usada para prepará-lo na infância para esse chamado. Joquebede foi uma mãe que trouxe a glória de Deus em sua geração através do seu filho Moisés. E você, mulher e mãe, tem preparado os seus filhos para serem bênção para essa geração? Você tem preparado os seus filhos para o projeto que Deus tem para ele? Você sonha que seu filho seja o quê? Um profissional, um médico, um engenheiro? Ou você sonha que seu filho seja grandemente usado por Deus? Mesmo sendo um profissional, que ele esteja um canal de Deus, que seu filho possa também ser pastor, que você se alegre e que o Senhor chame aí muitos para ser pastores, missionários, voz para esta nação. Preocupe-me com as intervenções, com as inversões de valores, na verdade. Eu preocupo com as inversões de valores nesses dias, quantos valores invertidos. E muitas vezes, quando o filho quer servir a Deus, as mães se rebelam. Não, você tem que ganhar dinheiro, querida. Projete no seu filho o chamado de Deus. Que Deus possa abençoar a sua casa e que você possa sonhar os sonhos de Deus para a vida do seu filho. Que o melhor é estar no centro da vontade de Deus e precisamos ensiná-lo. Como diz Provérbio 22, verso 6... Educa a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não desviará dele. Precisamos educar os nossos filhos desde cedo no caminho do Senhor. Precisamos ser exemplo, estar indo à igreja, levando nossos filhos à igreja para aprender da palavra de Deus na linguagem dele. Nas classes de criança, nas classes de escola dominical, precisamos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Como Joquebede, que ouviu a direção de Deus para livrar o seu filho, da morte, que você também possa receber e ouvir a voz de Deus, a direção que Deus tem para a sua família, para a sua casa. E nós vamos orar neste momento para que Deus possa abençoar, te dar graça, iluminar os teus passos
e dar direção. Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor esta mulher que está me ouvindo. Ó Deus, que tu possa estar dando sabedoria. Muitas vezes nós não sabemos, ó Deus, o que fazer para salvar os nossos filhos das drogas, das más influências, da rebeldia. Muitas vezes nós vemos que os nossos filhos estão caminhando para a morte. Ó Deus, mas que tu possas iluminar essas mulheres com a luz do teu Espírito e dar direção e autoridade para que elas possam ser instrumentos de Deus para trazer salvação aos seus filhos, salvação à sua casa, ó Deus, e que toda a sua família possa estar buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Beijo, Deus abençoe.